Professor Patrick Lennox Tierney. Guardem esse nome, pois ele é o ponto central desse vídeo e eu vou voltar a ele mais tarde. É uma história espetacular. Finalmente eu estou conseguindo gravar de novo para o canal. Depois de um período extremamente difícil e que me forçou a ficar quase 3 meses no Brasil devido a uma questão séria de família, finalmente estou de volta para casa e finalmente estou podendo voltar a fazer conteúdo. Pois bem, para retornar ao canal, eu quero compartilhar com vocês uma história muito, mas muito especial. É algo que aconteceu comigo e que me tocou profundamente. Tempos atrás eu conheci um cara aqui em Toronto. Eu vi alguns anúncios dele num site chamado Kijiji, que é mais ou menos o equivalente ao OLX no Brasil. Ele tinha inúmeras câmeras anunciadas, a maioria analógicas, e eu ficava pirado vendo os anúncios dele. Em um dos anúncios, ele fez um comentário, algo sobre ele ser um técnico de câmeras aposentado e que estava querendo passar adiante parte do inventário dele. Eu me enrolei bastante, eu passei dias olhando os anúncios e fechava e voltava e olhava e ficava a fim de falar com ele, de perguntar sobre as câmeras, até que finalmente entrei em contato para ver o que ele tinha e potencialmente comprar algumas dessas câmeras. E esse foi o início de uma amizade também. E esse, que agora eu posso chamar de amigo, é de longe a pessoa que eu conheci na minha vida que mais entende de câmeras fotográficas. Ele foi técnico de câmeras a vida toda, trabalhou na Nikon do Canadá e é um cara que tem um conhecimento absurdo, um conhecimento ímpar. Cada vez que eu converso com ele, eu aprendo algo novo. Ele é daquele tipo de pessoa que dá para ficar horas e horas conversando. E eu lembro da primeira vez que eu encontrei ele, quando eu fui ver algumas dessas câmeras que ele estava vendendo. A gente ficou acho que 1 hora e meia conversando sobre câmeras, sobre fotografia. E eu ainda lembro quando eu cheguei em casa falando com a minha esposa do quanto eu tinha ficado alucinado de conversar com ele. Que o cara sabia demais, o cara sabia explicar tudo com uma riqueza de detalhes absurda, explicava tudo que eu perguntava. Ao longo do tempo eu comprei 3 câmeras dele. Quando eu fui para o Brasil no início do ano, eu comentei com ele que eu viajaria para fora do Canadá e que eu tinha algumas questões de família para resolver. Quando eu cheguei no Brasil, eu mantive meu telefone canadense em modo avião para não pagar roaming e porque não fazia sentido deixar meu telefone ligado todo aquele tempo e pagando uma fortuna para praticamente não usá-lo. Em compensação, eu não receberia chamadas nem mensagens de texto. Nesse período, esse meu amigo tentou me mandar mensagens, tentou me ligar e nunca conseguia, evidentemente, já que o telefone estava desligado. Até que uma semana antes de eu voltar para o Brasil, eu tive que ligar o meu telefone. E deu sorte que naquele dia ele me ligou e a gente conseguiu conversar um pouco. E ele me deu uma notícia que me entristeceu bastante, que era algo sobre uma condição de saúde que ele está enfrentando, que não vem ao caso agora. E ele disse também que tinha um assunto para tratar comigo quando eu voltasse. E quando eu cheguei, nós nos encontramos para tomar um café, para botar a conversa em dia, e ele me deu um dos presentes mais incríveis que eu já ganhei na minha vida, se não o mais incrível. Essa Nikon F com uma lente 58mm 1.4. E essa câmera não é uma câmera qualquer, ela tem uma história muito especial. No início do vídeo eu citei o nome do professor Lennox Tierney. Patrick Lennox Tierney foi um historiador de arte japonesa, professor, preservacionista cultural que desempenhou um papel fundamental no período pós-Segunda Guerra Mundial. Durante a ocupação americana do Japão após a guerra, ele atuou sob o comando de uma figura histórica dessa guerra, o general Douglas MacArthur. Tierney trabalhou como um especialista em artes e monumentos. Ele fazia parte do que hoje é conhecido como Monuments Man. E esses Monuments Man, a missão deles era identificar, proteger e orientar a restauração
de prédios, templos, obras de artes e outros patrimônios culturais que haviam sido danificados por conta da guerra e que estavam ameaçados. No caso do Linux, o objetivo dele era garantir que uma parte essencial da identidade da cultura japonesa, naquele momento bastante afetada, sobrevivesse durante o pós-guerra. Durante muito tempo, mesmo depois do fim do trabalho dele junto às Forças Armadas, Tierney manteve uma relação profunda com o Japão. Como professor e curador, ele ajudou a estruturar coleções e programas acadêmicos. Durante e após a atuação dele como militar, ele produziu um acervo de mais de 250 mil fotografias. Reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho, ele recebeu uma das maiores honrarias do Japão, a Ordem do Sol Nascente. Mais do que um acadêmico, Tierney foi alguém que não apenas estudou a cultura japonesa, mas ele ajudou ativamente a preservá-la e a compartilhá-la com o resto do mundo. Uma organização que eu sou absolutamente aficionado também reconheceu a importância do trabalho de Tierney. Em 1964, a Nippon Kogaku, ou a Nikon Corporation, segundo o que o próprio Lennox Tierney contou ao meu amigo, o presenteou com essa Nikon F. E como que essa preciosidade, esse pedacinho da história contemporânea veio parar nas minhas mãos? A câmera não ficou com Lennox para sempre, obviamente. Anos depois, já nos Estados Unidos, mais especificamente em Pasadena, onde ele estava lecionando, o carro dele foi arrombado. E não levaram só uma câmera, levaram outras duas que estavam dentro do carro naquele momento. Isso aconteceu lá por volta de 2002 ou 2003. E foi assim que essa câmera desapareceu e encerrou seu ciclo nas mãos de Lennox Tierney. Anos depois, em 2009, esse meu amigo estava viajando de férias pela Califórnia com um grupo de amigos dele. Eles passaram por Los Angeles, foram até São Francisco e no caminho de volta, descendo a costa, pararam em Pasadena para comer alguma coisa. Depois do almoço, eles entraram em um thrift shop, que são lojas que vendem coisas usadas, mais ou menos como um brechó. E foi ali onde ele encontrou essa câmera. Naquele momento ele não fazia ideia quem Lennox Tierney era. Ele só viu o nome no case e resolveu comprar a câmera. Depois disso ele foi pesquisar e descobriu quem era o dono original dessa Nikon F. E ele decidiu ir além, ele decidiu entrar em contato com o próprio Tierney. Na época, Tierney, ainda vivo, morava em Utah e lecionava em uma universidade do estado. O meu amigo ligou para ele e explicou aonde havia encontrado a câmera, descreveu o equipamento e a resposta veio. Tierney confirmou que aquela era de fato uma de suas câmeras que havia sido roubadas. Ele reconheceu pela descrição e até mesmo pelo nome gravado no próprio case da câmera. Meu amigo perguntou se Tierney queria a câmera de volta, né? Ele poderia enviar ela por correio, por uma transportadora. E Tierney declinou, disse para o meu amigo ficar com ela. Disse para não se preocupar em enviar a câmera de volta, que aquilo já havia acontecido há muito tempo e que ele não queria mais a câmera de volta. E aí entra uma conjectura minha aqui. Eu acho que pela idade avançada, e o Tierney já tinha mais de 90 anos quando eles conversaram, ele não estava muito interessado em ter uma câmera dos anos 60 de volta. Não tinha mais importância para ele ter aquela câmera. Mas isso é só conjectura minha. Tierney falou, enquanto conversava com meu amigo, que na época, nos anos 60, 70, ele tinha outras 7 câmeras da Nikon, além de uma Contax. E eu fico pirado pensando que essa câmera, junto com as outras que o Tierney tinha, documentou o Japão pós-guerra. Um período absolutamente marcante da história contemporânea. Em um outro vídeo meu, eu comentei que eu achava que, assim como instrumentos musicais, câmeras também eram objetos que têm alguma coisa, uma espécie de alma. É algo que eu não sei explicar, mas quando eu seguro essa câmera, eu sinto o peso dela, eu penso na história dela, eu sinto que tem algo mais ali. Talvez seja só maluquice da minha cabeça, talvez não.
Mas me deixa alucinado pensar que das mais de 250 mil fotos que o Tierney tirou durante a carreira dele, parte delas pode muito bem terem sido feitas com essa câmera que está comigo hoje. Eu fico maluco pensando em todo o caminho que essa câmera fez ao sair do Japão até chegar na minha mão. E ela se torna um tesouro ainda maior por ter sido um presente de um amigo bastante especial. E que nas palavras dele, ele disse que achava que ninguém cuidaria dessa câmera como ele acha que eu vou cuidar. E ele tá certo. A minha adoração pela Nikon, pela história da marca e a história dessa unidade em particular, para mim são um verdadeiro tesouro. E aqui eu queria adicionar mais uma coisa. Muita gente fala que a gente não deve ficar acariciando o equipamento e que equipamento é feito para ser usado, que tem que ser judiado e que é isso mesmo. Eu gosto de tratar as coisas com respeito. O meu equipamento que eu comprei, eu sei muito bem o quanto que me custou para conquistar ele. E eu gosto de preservá-lo da melhor forma possível. Mas em especial, equipamentos antigos como essa Nikon F, eles têm que ser tratados com o mais absoluto respeito. Principalmente quando alguém te dá alguma coisa, que é algo que pertencia a ela e que ela dava valor àquilo, a gente tem a obrigação de corresponder e dar tanto ou mais valor. Pois bem, foi assim que essa Nikon F saiu das mãos de alguém, e por que não dizer uma figura histórica, que ajudou a preservar a cultura de um país inteiro e veio para Toronto e que hoje acabou nas minhas mãos. Mas a minha piração com essa história não parou por aí. Desde que essa câmera veio parar aqui comigo, eu fiquei obcecado pela história do Tierney. Eu inclusive fui atrás de algumas fotos antigas em que ele aparece para ver se eu consegui encontrar em algumas delas ele segurando essa Nikon F. E de fato encontrei algumas fotos e essa daqui parece muito com a Nikon que está aqui comigo. A correia, a lente, a câmera, o case, tudo se parece muito. O ano dessa foto, 1965, também bate. Agora, se é mesmo, eu nunca vou saber. Mas só a fantasia em cima disso já me deixa empolgado. E mais alguns detalhes interessantes que tornam essa câmera ainda mais especial. Próximo ao dial de rebobinar dela, existem duas letras, EP. Essas duas letras estão presentes em muitas câmeras dessa época. Um dos entendimentos mais aceitos, e existem outros, é que essa sigla seria para Exempt Product, ou seja, um produto que seria isento de imposto no Japão. Na prática, isso quer dizer que ela seria uma câmera que teria sido vendida através de canais específicos, como lojas dentro de Dutch Free Shops, ou então bases militares, ou alguns outros programas voltados para estrangeiros, e não algo para consumo interno do público japonês. Ou no caso dessa daqui, presenteada para o Tierney, que teria seguido esse caminho não convencional. Dentre outras interpretações, esse EP é visto como Export Permit ou Exchange Program, mas nenhuma dessas ideias, nenhuma dessas abordagens é confirmada com certeza. O que se sabe é que essa marca servia para identificar equipamentos que não eram vendidos, não eram destinados para o mercado japonês comum, mas sim que eram dentro de algum sistema especial de distribuição. E tem mais um detalhe interessante nessa unidade. No topo, ao invés de estar escrito Nikon, está escrito Nippon Kogaku Tokyo, que era o nome original da empresa antes da marca se consolidar mundialmente como Nikon. Quando a F foi lançada, em 1959, todas vinham com esse nome gravado. E foi só ali por volta de 1965 ou 1966 que a Nikon começou a substituir o Nippon Kogaku pelo nome Nikon nessa parte do corpo das câmeras. Ou seja, esse detalhe implica que essa câmera é de uma fase de produção mais antiga, anterior a esse momento em que a Nikon
passou a se afirmar como uma marca global. Por fim, a Universidade de Utah tem cerca de 11 mil fotos do acervo do Tierney. Eu vasculhei cada página desse acervo atrás de fotos dele, segurando a câmera, mas eu também vi fotos que eu considerei registros muito legais que ele fez. E eu vou deixar aqui rolando no final do vídeo. AJ, the appreciation I have for your friendship, your knowledge, your patience goes far beyond words. I have learned so much from you, but I wanted to take a moment to truly thank you for this gift. It means a lot to me, more than I can put into words. I will take great care of this camera and preserve it as the treasure that it is. Thank you again, my friend.